Eu convido a professora Cidara Ripoll. Ela tem licenciatura em matemática e mestrado em matemática pela URGS, doutorado em matemática pela Associação do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, estágio de pós-doutorado na Universidade de Heidelberg, na Alemanha, tem experiência na área de álgebra computativa e na área de teoria dos números, e atualmente se dedica ao ensino da matemática. É professora titular da URGS, atuando na pós-graduação em ensino de matemática, é consultora da CAPES e membro do Conselho Diretor da SBM. Por favor, professora Cidara, é um prazer receber você aqui para assistir. Então, a mesa, essa mesa é sobre mulheres na matemática. Esse espaço foi idealizado pelas organizadoras desse simpósio, a Renata e a Ana Luísa. E o tema, a participação das meninas da UBMEP, foi uma reflexão coletiva sobre como aproveitar este espaço em um encontro que tem para público professores da escola básica. É fato que o número de mulheres na matemática em geral, bolsas de pesquisa, bolsistas sêniores, cargo de coordenação, é bem menor do que o de homens. A figura, essa, por exemplo, explica as porcentagens de bolsas distribuídas pelo CNPq no ano de 2014. Então, eu convido vocês a se concentrarem no terceiro e no quarto pares registrados. O terceiro par diz respeito à ciência da saúde, e 67% de mulheres foram bolsistas nessa área. Já na área de ciências exatas e da Terra, baixou para 35% de mulheres participantes bolsistas, revertendo completamente o quadro da ciência da saúde. E o quinto par aqui, engenharia e computação, repete um pouco o que acontece com as ciências exatas. A porcentagem de mulheres é de 39%. Essa realidade faz com que se reforce a crença de que meninas não têm jeito para ciências exatas. Será mesmo? Esse curioso fato se manifesta também no universo das meninas nas Olimpíadas de Matemática, como a UBMEP. A UBMEP é realizada anualmente em duas fases. A fase 1 é aplicada nas próprias escolas, e delas são aprovados os 5 melhores de cada escola para participar na fase 2. A tabela 1 mostra claramente que esse filtro de desempenho não apresenta praticamente nenhum viés de gênero. Em cada um dos 3 níveis etários, em qualquer ano, praticamente a metade dos alunos selecionados para a fase 2 são meninas. Os dados dos anos anteriores a 2009 também confirmam esse perfil. No entanto, a situação muda radicalmente quando atentamos para o quadro de medalhas de ouro concedidas no final da fase 2. De acordo com a segunda tabela, a grande maioria dos premiados são meninos. Certo? Dá para enxergar? Mais ainda, o percentual de meninas medalhistas diminuiu acentuadamente com o nível etário, reduzindo-se no ano de 2017 a cerca de 10% no ensino médio. Ou seja, como vocês podem olhar, acompanhar ali, meninas no nível 1 foram 25% medalhistas, no nível 2, 24%, no nível 3, 10% apenas, quando a participação era de 50% em cada nível. Certo?
Como disse o professor Marcelo Viana, diretor do INPA e ex-presidente da SBN, em uma entrevista à FAPESP e também na aula magna proferida em abril da URGS, mesmo que se admitisse que meninas não têm jeito para as exatas, não é razoável pensar-se que elas vão ficando menos inteligentes à medida que crescem. Então ocorreu-nos a seguinte questão: por que meninas premiadas no BMEC no nível 1 gradualmente vão se desinteressando pela matemática? Cabe ressaltar que esse fenômeno, o aparente desinteresse pela matemática, acontece ainda na escola básica. Foi então que ocorreu-nos também arguir professores de matemática da escola básica sobre as possíveis causas desse fenômeno no Brasil. E um ambiente natural para se fazer isso é o simpósio de formação de professores de matemática. Lançamos então aos professores presentes na plateia as seguintes questões. A que vocês, professores do ensino básico, atribuem a diminuição da porcentagem de meninas premiadas nas Olimpíadas à medida que se avança até o último nível? Que acontecimentos na sala de aula de matemática poderiam estar contribuindo para esse fato? O que poderia ser feito para empoderar as meninas na sala de aula? Então, esse é o contexto da mesa redonda. Antes de chamar os membros da mesa, eu deixo como contribuição para a vossa reflexão um relato do meu filho, estudante de psicologia, e que me surpreendeu quando há 2 semanas conversávamos sobre essa mesa redonda. Ele contou-me sobre a seguinte reflexão que teve. Na minha infância e adolescência, estudando em um colégio da rede privada de Porto Alegre, era considerado, assim como vários meninos da minha turma, inteligente e preguiçoso. Já as meninas, que em geral tinham melhor desempenho e representavam maioria numérica na turma, eram frequentemente caracterizadas como estudiosas e dedicadas. Sendo mais específico, lembro-me de 8 ou 9 meninos e de apenas 2 meninas a quem o adjetivo inteligente era aplicado. Mesmo aos meninos que iam mal era atribuída uma potência. Tu és muito capaz, é só te dedicares um pouco. Essa potência era exclusividade masculina, ou seja, os meninos eram colocados em uma posição de inteligência, de saber, de capacidade natural, enquanto a posição feminina era de dedicação, esforço e conquista por meio de trabalho duro. Evidentemente, isso é a experiência que eu tive ou o que me lembro dela. Não atribuo a ninguém o ato de colocar as crianças nas posições que, bem ou mal, ocupam e justificam. Os elementos que dizem respeito às opressões e discriminações estão profundamente arraigados na sociedade, o que torna o combate a eles um desafio. Por isso, tão importante quanto combater os casos pontuais de discriminação é pensar que tipo de atitudes estamos tomando cotidianamente e que possibilitam a manutenção dessas opressões. O que acontece em uma sala de aula para que professores, pais e os próprios alunos considerem que os meninos naturalmente são mais capazes que as meninas? Enfim, o que ele está dizendo é que a escola reproduz o comportamento da sociedade. Então, que tal começarmos por tentarmos mudar a escola? Bom, então, recentemente a SBN criou, em parceria com a SBMAC, uma comissão de gênero. São 5 mulheres indicadas pela SBM para comporem tal comissão. Uma das primeiras atribuições da mesma é propor uma cartilha de boas maneiras, nas palavras do atual presidente da SBM, o professor Paulo Puccioni. Chamo então, para compor essa mesa, uma das integrantes da comissão de gênero, a professora Adriana Neumann, da URGS, e também chamo os professores Antônio Amaral, de Cocal dos Alves, Piauí, e Maria Botelho, de Uberlândia, Minas Gerais, que têm experiência como treinadores das Olimpíadas.
Então, o tempo vai ser distribuído da seguinte forma. A professora Adriana vai falar por 15 minutos, o professor Amaral e a professora Maria Botega por 20 minutos, e o tempo restante será dedicado a ouvir-se as pessoas na plateia, com suas colocações relativas às questões diretivas da discussão. Certo? E cabe ressaltar que o propósito deste momento de manifestação da plateia não é de ouvir relatos de casos nem ideias para cartilha de boas maneiras, mas sim de responder às questões essas apresentadas anteriormente. Né? Com a palavra, então, a professora Adriana. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, ter a oportunidade de conversar um pouquinho sobre esse tema, mulheres na matemática. Primeiro eu gostaria de me apresentar, porque eu sou meio que a minha formação... Eu sou formada em licenciatura na UFPEL, depois fiz mestrado na URGS e doutorado no INPA. E terminei o doutorado em 2011 e segui desde o doutorado até hoje trabalhando com pesquisa na área de matemática pura. Meu tema de trabalho são sistemas de partículas interagentes. E em 2016 eu ganhei um prêmio L'Oréal para Mulheres na Ciência, referente ao meu trabalho de pesquisa. E aí, bom, este é um prêmio que tem bastante visibilidade em termos da mídia, porque tem essa questão da L'Oréal. Então, eu fui convidada em vários momentos para dar entrevistas. E até então, eu nunca tinha parado para refletir sobre essas questões de gênero dentro da matemática. E nessas entrevistas, o que eles me perguntavam era justamente como tinha sido a minha trajetória. Ficavam surpreendidos por uma mulher fazendo pesquisa dentro da matemática pura e faziam questões, perguntavam, mas você sofreu algum tipo de preconceito, como foi? E eu não sabia responder, assim, alguns até repórteres ficavam indignados comigo, porque eu não tinha, assim, refletido nada ainda sobre esse tema. E aí, bom, a gente vai amadurecendo essa ideia. Isso aconteceu em 2016. Isso aconteceu em 2016. E desde lá, então, eu tenho pensado um pouco sobre essas questões. E, então, a minha intenção aqui, eu não tenho experiência dentro de sala de aula com as meninas da UBMEP, eu dou aula na universidade, para sala de aula cheia de meninos das engenharias, com poucas meninas, então a minha experiência é essa. Vou contribuir depois com isso, mas como o enfoque aqui é as meninas no UBMEP, o que eu vou fazer aqui é contextualizar o que está acontecendo no mundo hoje sobre essas discussões de gênero, tá? Isso não é uma coisa que está acontecendo aqui só no simpósio, isso vem acontecendo em toda parte. E como a Cidara falou, a gente está participando, começando essa comissão de gênero da SBM, da SBMAC. Eu vou contextualizar como essa comissão se formou e o que essa comissão está fazendo no momento. Então, final de 2016, essas meninas, a Cristina Brecht, Anne Bronze, Carolina Araújo, que é a única professora no INPA, mulher, tá, num quadro de muitos homens, ela é a única professora mulher no INPA, e Cecília Salgado, que também recebeu o mesmo prêmio que eu no ano anterior, se juntaram e decidiram que o Brasil precisava discutir esses temas de discriminação, preconceito dentro da matemática. Discutir a matemática como substantivo feminino, certo? Então foi criado um ciclo de debates que começou em agosto de 2017 e vai terminar em junho desse ano, de 2018. Várias universidades vão participar com mesas redondas, se organizando para discutir esse tema. Então tem o INPA, o FBC, dentre esses lugares tem a URGS, tá? E este é um ciclo de debates que é patrocinado por este comitê de mulheres na matemática, que está vinculado ao Conselho a Organização Internacional de Matemática, o IMO,
Então, isso tem um respaldo internacional. Bom, teve então a primeira mesa inaugural desse ciclo de debates, ela aconteceu durante o colóquio ano passado. As participantes da mesa eram a professora Maria Eulália Vares, da UFRJ no momento, mas a professora Maria Eulália Vares, que a foto não está muito boa, mas é essa daqui, ela foi durante muito tempo a única professora no IMPA, tá? E por motivos de dificuldades né, que ela enfrentou lá, ela saiu do IMPA, foi para CBPF, exatamente, foi para CBPF, hoje ela é professora na UFRJ, certo? A mediadora da mesa era a professora Carolina Araújo, atual representante das mulheres do IMPA, professora lá, né? E no lado aqui, a professora Márcia Barbosa, que é um expoente na física, dentro da área de pesquisa, mas também como pensadora dessas questões das mulheres dentro das ciências exatas, porque isso não é exclusividade da matemática, essa exclusão das mulheres, tá? Isso é todas as ciências exatas. Então, a professora Márcia Barbosa, ela já tem uma longa experiência nessas questões de gênero. Então, essa mesa foi muito produtiva. Então, quando foi aberto ao público, muitas contribuições surgiram, tá? E dentre essas contribuições, coisas importantes aconteceram. Uma foi a contribuição da professora Helena Lopes, que é uma professora titular da UFRJ. Ela falou sobre um manual de boas práticas. Vou contar para vocês depois o que é isso. Mas também teve a contribuição do professor Paulo Piccioni, da USP, que estava assumindo a presidência da SBM no momento, e ele colocou para toda a plateia, meio que assumiu esse compromisso perante toda a plateia, que ele queria que o mandato dele na SBM tivesse alguma coisa que fizesse diferença para mudar este problema, certo? Porque lá foi levantada toda essa problemática, porque isso acontece em todos os níveis, não? Desde a escola até os níveis mais altos de pesquisadoras. A carreira é bastante complicada. Bom, então o que é esse manual de boas práticas que a Helena trouxe para nós? Existe, então, como eu falei, este comitê de mulheres na matemática que está ligado ao IMO, né? E dentro desse comitê ele tem um projeto, que é o Gender Gap. Esse projeto, ele tem 3 tarefas, tá? Então eu vou explicar mais ou menos, essa aqui é um print lá do site do projeto, então se vocês quiserem depois posso dar direitinho o link. Então eu vou explicar para vocês mais ou menos o que são essas 3 tarefas e vou me concentrar na terceira tarefa, que é justamente este manual de boas práticas. O que quer dizer isso? Bom, a primeira tarefa, quando você quer identificar um problema, é fazer uma pesquisa global, tá, no mundo todo, então é uma coisa internacional, desses problemas da relação dos cientistas na matemática, né, a relação das mulheres e homens, as proporções, na matemática, na computação e nas ciências naturais, tá? Então é um projeto que é um Gender Gap na ciência, né? Então esse primeiro momento é essa identificação global da situação. Em 2010 teve uma pesquisa dessas feita pela União Internacional de Física Pura e Aplicada, certo? Então só relacionada à área da física já foi feita essa pesquisa. E essa pesquisa foi bem interessante porque eles conseguiram identificar quais eram os problemas, quais eram os locais onde tinha maior incidência dessa discriminação, como agir, entender esse problema, porque a gente está num momento que a gente ainda não compreende completamente esse problema. A gente sabe que ele existe, mas cada um tem a sua interpretação, a sua posição. Então essa primeira tarefa deste projeto ao qual a professora Helena Lopes participa é identificar este problema. A segunda tarefa é fazer... Bom, na área das ciências a gente é julgado pela nossa publicação científica, tá? Isso é um fato e não tem como mudar isso. Então, a segunda tarefa é fazer um estudo dos dados das publicações científicas e entender né, como que existe essa diferença entre homens e mulheres na carreira científica. Bom, aqui recentemente saiu um estudo sobre as publicações das mulheres no mundo na área de matemática, tá? Então aqui é só da área de matemática, avaliando desde 1970
até 2016, eu acho que foi, quando eles pararam de coletar os dados e começaram a fazer análise estatística. Então, se vocês olharem aqui, estava em torno de 5% em 1970, e aqui, em 2016, 2015, estava em torno de 15%. Então, triplicou. A gente pode falar assim que nos últimos 40 anos, triplicou a produção das mulheres. Só que ainda é 15%. Certo? Então, é bem contundente, porque isso é os dados de pesquisa mundial. Certo? Então, essa é a segunda tarefa deste projeto. E a terceira tarefa, que é a que nos interessa, é este banco de dados de boas práticas que eles... Tá. Então, é identificar... existem muitas iniciativas em todo o mundo que visam aumentar a participação dos meninos, de meninas e mulheres na ciência e na matemática. Mas quais são essas iniciativas? Se elas funcionam, quais são as evidências de eficácia? Então, esse banco de dados, ele quer identificar essas coisas e divulgá-las, tá? Para que outras pessoas, como aqui fala, para que sejam distribuídos materiais para que ajude não só as jovens mulheres, mas também os pais dessas jovens mulheres e também organizações envolvidas em orientações de carreiras. Porque isso é muito importante em países como os nossos, a gente saber a estabilidade dessa carreira, a disponibilidade de empregos, esses dados precisam ser divulgados, certo? Então, essa é a tarefa desse projeto mundial, certo? Então, como eu falei lá retomando aquele meu slide, então isso foi que a professora Helena contou, que ela estava participando e que é bem importante a gente saber. E o professor Paulo Piccioni, ele retomou que ele queria fazer um diferencial na gestão dele. Então, foi criada essa comissão de gênero da SBM e da SBMAC, e cuja nossa primeira tarefa é justamente fazer essa cartilha, assim que a gente está chamando, cartilha de boas práticas. Bom, essa comissão ainda não se reuniu, a primeira reunião vai acontecer, foi criada recentemente, agora em março praticamente, né? Janeiro, fevereiro. Março, consolidou a comissão completa em março. E a primeira reunião vai acontecer agora no final de maio, certo? Então, nós queremos aproveitar essa oportunidade aqui para vocês nos ajudarem a coletar dados, certo? A gente quer colecionar relatos de casos e ideias para essa cartilha. Basicamente, uma dessas urnas que vocês estão vendo aqui, não sei qual delas, é para os relatos de caso. Vocês vão receber umas folhinhas como essa daqui, onde vocês marcam o estado onde aconteceu o fato que vocês vão relatar, se foi escola pública, particular, universidade pública ou privada, certo? E coloquem o relato de caso. É anônimo, mas a gente precisa identificar onde e quando e como está acontecendo situações relacionadas a essa discriminação de gênero. E a outra urna é para coletar sugestões para essa cartilha de boas maneiras ou boas práticas e também sugestões de ação para essa comissão de gênero. E toda essa informação que será coletada a partir de agora até o final do simpósio, essas urnas vão ficar disponíveis aí para vocês contribuírem, será avaliada por essa comissão e será levada em consideração, porque nós precisamos fazer um retrato da situação do nosso país, e nada melhor que consultar as pessoas que estão dentro da sala de aula com as nossas meninas e meninos, certo? Então, essa era a nossa intenção, certo? Eu aproveito para fazer um convite da mesa redonda, da edição da mesa redonda que vai desce do ciclo de debates matemática substantivo, que vai acontecer na URGS no dia 28 de maio, às 10h30 da manhã, no campus do Vale, com a presença da professora Nancy Garcia, da Unicamp, Helena Lopes, da UFRJ, e do professor Paulo Piccioni, da USP, certo? Bom, eu teria mais coisas para falar, seria a parte onde eu entraria com a minha... Então, até agora eu fiz um convite, né? Seria a minha sugestão de coisas que poderiam serem feitas para empoderar as meninas na sala de aula. E eu encontrei um texto bem legal aqui, que até eu copiei da internet, que é sobre esse projeto Android Smart Girls, que é para incentivar meninas a linguagem de programação, raciocínio lógico,
tá? É um projeto bem legal da Unicamp. E eles falam 4 pontos que eu achei que são bem interessantes. Um é, as meninas precisam ter exemplos, modelos, verem mulheres fazendo as coisas, certo? Sendo boas professoras, boas profissionais. Segunda coisa, mostrar que a área das ciências exatas é muito importante para a vida social, porque supostamente as mulheres gostariam mais das áreas das humanas, porque são as áreas que são preocupadas com as pessoas, e que então as áreas das exatas não contribuiriam para a vida das pessoas. O terceiro ponto é incentivar a competição saudável, certo? Isso é bem apropriado, acho que a UBMEP faz isso de uma forma divina, né? Então a UBMEP faz isso muito bem. E o estímulo, né? A questão dos brinquedos. Então aqui são 4 dos brinquedos dessa história, dessa divisão esquisita de brincadeiras de meninos e meninas que acontece. Ainda falando só, que eu preciso mencionar ainda só 2, porque eu já encerro rapidamente, 2 projetos além desse do Android, esse projeto aqui. Um projeto muito interessante que é organizado na UNB, que chama-se Menina que Calculava, onde são meninas, são voluntárias para irem nas escolas dar monitoria. E é importante quem vá dar aula sejam meninas, certo? Então, as meninas da UNB, não só da matemática, mas da física, da computação, vão dar aulas de monitoria para os alunos nas escolas públicas de Brasília, para ter este exemplo da referência feminina. Então, a questão do modelo, este é um projeto que se enquadra na questão de dar modelos para as nossas meninas nas escolas. E um outro projeto que eu achei bem interessante são das meninas olímpicas, que é da menina Mariana Groff e da sua mãe. Essa menina Mariana Groff tem 15 anos, ela ganhou já 33 medalhas nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática. Então ela talvez esteja contrariando a estatística, né? Com certeza ela está contrariando a estatística. Eu encontrei essa reportagem, descobri, eu já tinha ouvido falar sobre essa menina, mas eu encontrei essa reportagem há pouco tempo, eu fiquei encantada com as frases dela, que é tipo, resolver desafios de matemática é quase como uma arte. De repente as coisas se encaixam de uma maneira lógica e exata. É belo, prazeroso e divertido. Então essa questão de mostrar a beleza da matemática, eu fico muito feliz quando eu vejo uma menina falando isso, uma menina de 15 anos já tão bem sucedida. Aqui ela conta, né, das garotas que tiveram esse preconceito sutil, porque o preconceito é difícil de falar dele porque ele é sutil, então dados concretos é complicado, né? Que acontece e termina afastando muitas meninas. E para finalizar, eu gostaria de enxergar mais imagens como essa, e nas palavras da professora Maria Eulália Vares, nessa mesa redonda que aconteceu no IMPA, a gente precisa desmontar mitos e lidar com visões estereotipadas para tentar mudar um pouco essa situação. Então, era isso que eu tinha planejado. Desculpa. Então, com a palavra agora o professor Antônio Amaral, e eu vou distribuir, então, essas folhinhas para quem quiser fazer relatos e contribuições. Não precisa ser agora durante a mesa, as urnas estão ali, né? Mas essas urnas vão passar para a sala de apoio durante os outros momentos até o final do evento, e durante o café e a sessão de posters, elas vão estar talvez mais visíveis, tá? Qualquer coisa é só perguntar onde é que elas estão, que eu encontro. Bom dia a todos. Então, eu sou o professor Antônio Amaral. Eu estou trazendo uma experiência aqui do Piauí, de 2 escolas da cidade de Cocal dos Altos. É uma cidade bem pequena, que tem só 6.000 pessoas, mas o convite aqui talvez
porque ficou bastante em evidência pela participação dos alunos nessa Olimpíada de Matemática na UBMEP, né? E o problema levantado aqui existe, mas ele, por mim, só foi descoberto agora quando eu fiz este levantamento, de observar essas quantidades de meninas e meninos em relação a essas premiações. Eu vou falar de duas que são as únicas duas escolas que têm alunos que participam dessa competição. São escolas que atendem alunos que vão do 6º até o 3º ano médio. E juntando essas duas escolas, eu vou falar aqui de uma média, sei lá, de 600 estudantes, 600 alunos, onde um pouco mais da metade, não sei, 58% deles assim, são de meninas, uma média, todo ano. Bom, as duas escolas têm o costume de participar da UBMEP todos os anos, desde a primeira edição, desde 2005, e também com alunos premiados. Em todas as edições, lá nós tivemos alunos premiados, com todos os prêmios, desde menções honrosas a medalhas de ouro. É a cidade com a maior proporção de medalhas de ouro do país, em comparação ao número de participantes. E são 33 medalhas de ouro ao longo das 3 edições da UBMEP, e 45 medalhas de prata. Então, eu vim juntar aqui essas quantidades numa tabela. Eu acho que eu só vou colocar esses dados e ficar depois para a discussão depois de tudo. Eu reuni tudo aqui do seguinte modo. Por exemplo, aqui ano a ano, cada uma das premiações que montaram aqui um total de 327 prêmios, que são os que eu disse, que começam por 33 medalhas de ouro, por exemplo. E aqui veja que existe realmente a diferença entre meninos e meninas, tá bem aqui? Aqui são prêmios, não são alunos. Daqui a pouco eu vou dar essa quantidade de alunos. E está aqui isso em porcentagem. Eu só tracei aqui a porcentagem de meninas nessa quantidade total de alunos, de prêmios. Nessa quantidade total de prêmios, está aqui os prêmios conquistados pelas meninas. São 102, 31,2%. E eu tive aqui, eu tentei separar por nível de participação, só para relembrar que o nível 1 é formado pelos alunos do 6º ou do 7º ano, o nível 2 por alunos do 8º ou do 9º, e o nível 3 são alunos do ensino médio. E aqui, esse percentual aqui são das meninas, dos prêmios das meninas em cada um dos níveis. Então, observe que de fato é menor. É sempre menor, mas não é exatamente como aquele dado inicialmente colocado aqui, professor, esse dado. Por exemplo, ele começa com 32 no nível 1, depois ele diminui, mas no nível 3 ele já é 31. Ele aumenta um pouco, assim. O nível 3 está entre esses dois, assim. Essa é a quantidade de prêmios. E pronto, aqui, coloquei todos esses dados que depois, assim, a título de verificar, eu posso distribuir para quem me interessar. Aí, depois eu só separei para ficar um pouco mais, para a gente observar com mais atenção, essas quantidades, 327 premiações que se distribuíram da seguinte maneira. Essa aqui é do total de prêmios. Então ficou parecido com aquela participação do nível 3, que foram 31 contra 69. Mas eles são prêmios, e é claro que tem sempre alunos que ganham mais de uma vez. Eu também levantei um total de alunos premiados. E é interessante porque são 152 estudantes ao longo desses 13 anos. E aumenta um pouco agora, por exemplo, aumentou para 37% a quantidade de meninas que ganharam alguma premiação, né, nessas 3 edições, tá? Então, só para comparar novamente, essa é a quantidade de prêmios, 31% das meninas, são prêmios para as meninas, e essa é a quantidade de meninas premiadas. Essa é a comparação, tá? Outra coisa que eu levantei, que já estou praticamente terminando, e
de repente, aqui para estimular mais a discussão, fiz só um gráficozinho para a gente ter essa noção. Fiz aqui um gráfico de barras para a gente ter essa noção dessa distribuição. Para a gente observar aqui, de fato, ainda é menos que metade. Isso aqui são juntos, aqui todos dariam, esse aqui para cá daria o total, e aqui são valores absolutos também, total de prêmios. Aqui são prêmios e não de alunos premiados, no nível 1, no nível 2 e também no nível 3. Então, observe que aqui se aproxima realmente da metade, aqui é um pouco inferior, como a gente viu, aquele 28%, e aqui também já é um pouco mais próximo, talvez aqui da metade, no nível 3. Bom, o último dado que eu tenho aqui, para encerrar, é um levantamento que deu aqui um pouquinho de trabalho, mas eu consegui fazer isso. Que eu quis perguntar assim, por onde andam elas, essas meninas que já ganharam, que são em valores absolutos, que já ganharam alguma premiação e se destacaram do seguinte modo: a maioria delas ainda está no ensino básico, são 27 delas, ainda estão por lá, competindo, fazendo outras coisas. E dos que já saíram, das meninas, aqui são só as meninas, das meninas que já saíram do ensino básico, o dado melhor de todos é que todas elas entraram em algum curso superior, das meninas que participaram da OBMEP durante todas essas edições. Todas elas eu encontrei como que são alunas da graduação ou que já se formaram. Aqui eu coloquei o total de alunos que ou ainda estão ou já se formaram, e eu tive aqui cuidado de dar uma separada entre as exatas, que vão desde a matemática. É interessante que foi para a matemática, foi para o curso de matemática onde as meninas mais entraram, tá? Mas aqui eu coloquei biologia, química, física, por exemplo, não teve nenhuma das meninas, mas também a quantidade daquelas que foram para saúde, humanas, e as meninas que estão na pós-graduação, ou que já, na verdade, as que foram ainda estão na pós-graduação. Então, aqui dá um total de 4 delas, tá? Dá um total de 4 meninas, assim, que eu encontrei que estão na pós-graduação. 2 delas estão no doutorado, 2 delas estão no doutorado, 3 delas estão no doutorado, em estatística, em matemática, e 2 delas estão, uma estatística, outra em matemática, e 2 delas estão, uma terminou o mestrado, que é em biologia, e a outra está no Profmate, por exemplo. Então, é interessante isso, por exemplo, elas migraram cada vez mais, foi aqui um total de 14 delas, migraram mais aqui para o curso da área de exatas, mas para os cursos na área de saúde, medicina, tem 2 delas que foram para a medicina, que são um total de 8, então só tem um que foi para a medicina, e outras tem enfermagem, também nutrição, e os que foram aqui para a área de ciências humanas. Então era isso, eu queria apresentar e, sei lá, ver se contribui para essa discussão, porque nessas 2 escolas, assim, a gente meio que dá uma respirada ao OBMEP, assim, esse negócio lá pegou. Todo mundo conhece, sabe, quer participar, quer ganhar, por conta principalmente de várias coisas que estão por trás, que não é só a competitividade, que existe, e lá a gente tenta fazer com que de fato ela seja saudável, mas também por algumas outras coisas, como os programas, porque todos os alunos sabem dos programas de bolsa, pelo atendimento, quando eles estão na universidade, quer dizer, as meninas que estão aí na graduação são principalmente aquelas que precisam de uma bolsa de manutenção na universidade. Então elas precisam entrar no programa lá do PIC-ME, e lá na escola todos os outros meninos e as meninas sabem dessas possibilidades. Então, através deste exemplo, a gente consegue fazer com que todos queiram participar. E também a gente espera que, através do exemplo das conquistas das meninas que chegaram até uma pós-graduação, essas meninas que estão na pós-graduação, as 2 que estão no doutorado, elas já são pesquisadoras também da Universidade Federal lá. Por exemplo, através deste exemplo, a gente quer que outras meninas também queiram chegar até lá e ajudar, talvez,
melhorar essa taxa, fazer com que dê uma equilibrada, talvez isso, porque, com toda a sinceridade, conversando aqui com a professora Maria Botelho, e nós temos um outro colega em comum que lida todo ano também com isso, que é o professor Geraldo Amintas, da cidade de Dores de Turvo, que também é lá de Minas, e ele parou e disse para a professora Maria Botelho que não tinha assim, bom, eu não tinha percebido, mas existe realmente essa diferença, né? Mas então, quer dizer, a gente, com isso, eu fico assim, um pouco tranquilo de que em nenhum momento a gente tentou estimular mais os meninos ou as meninas, dizendo que não tem condições ou não, assim, foi bem, a gente tentou fazer da forma mais democrática possível, mas não sei exatamente por quê. Esse número, se são mais alunas do que alunos na escola, eu não sei se acaba tendo um fator que eu não conheço, mas a gente tenta incentivar a todos, independente, tá? Assim, eu acredito até que quando as meninas estão na preparação, nas preparações nas vésperas de provas de fase final, eu acredito que elas acabam se dedicando mais, eu acho que sim, não sei. Mas foram alunas que ganharam todas as premiações, desde de medalhas de ouro até menções honrosas, tá? Então era isso aqui, as considerações que eu queria fazer a respeito desses meus meninos lá. Obrigado. Muito obrigada, Antônio. Então, só para chamar a atenção, como o Cocal dos Alves é um contra-exemplo para aquele fato nacional que a gente viu, que do nível 1 até o nível 3, a porcentagem de meninas premiadas vai diminuindo. Não é isso que acontece em Cocal dos Alves. Parabéns. Com a palavra agora a professora Maria Botelho. Bem, não. Aqui, ó. Pode, você volta para isso. Tá bem. Isso. Bem, eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui. Confesso que, apesar de eu ter feito durante a minha carreira algumas provocações para as meninas, eu nunca realizei alguma atividade que empoderasse essas meninas de forma diferenciada. Era uma coisa feita de tal forma que atingisse tanto os meninos quanto as meninas, né? E quando eu recebi o convite para participar da mesa redonda, eu comecei a ter contato com as meninas que foram premiadas desde 2005, que são muitas, mas em número menor do que os meninos, né? E comecei a perguntar para as meninas o que elas achavam. E assim, o que elas falavam com palavras bonitas, eu recebi textos quilométricos, né? Mas parecia com que nós também achávamos. Por que diminui a porcentagem de meninas no nível 3? Elas me responderam que é uma questão cultural, que inibe e não estimula a criança e a adolescente. A maioria não ganhou brinquedos como videogames, carrinhos eletrônicos, né? E algumas medalhistas, que só foram ganhar medalha lá no ensino médio, brincaram com brinquedos eletrônicos, com videogames, mas porque ganhavam. A mãe era diarista, por exemplo, o patrão descartava um videogame ou um carrinho usado e doava para o irmão mais velho. Chegava em casa, o menino tinha que consertar aquele carrinho para ele brincar, ela ia e ajudava, então a vida inteira brincaram com esse tipo de brinquedo. Elas acham que os brinquedos não estimulam nada. A primeira menina que ganhou o Bolsa de Iniciação Científica, em 2006, ela trabalhou na Embraer, hoje ela está fazendo doutorado em Engenharia Mecânica na UNB. Ela falou que nunca ganhou um kit de ciências como os amigos dela ganhavam, né? E elas acham que são mais discriminadas e cobradas pela aparência e não acreditam que terão as mesmas oportunidades que os homens. Elas pensavam, pelo menos, quando estavam no ensino médio, não pensam hoje, né? Elas aceitam o preconceito de gênero, o bullying social. Por que esse aceitam está entre aspas? Por quê? As meninas hoje na nossa escola, por exemplo, eu atuei de 2005 em tempo de OBMEP, né, até 2014, me afastei para aposentar, voltei esse ano, não me perguntem por quê. E aí eu tenho observado algumas coisas. Por exemplo, a escola recebe alunos de todos os bairros da cidade. As meninas têm que voltar para casa para fazer o almoço para a família, que o pai e a mãe estão trabalhando. Os meninos não.
As meninas assumem ainda o compromisso de cuidar do irmão mais novo, de cuidar do sobrinho, os meninos também não, né? E na escola mesmo, a gente teve uma situação em 2008, que foi o ano que teve mais meninas medalhistas, e era a primeira medalha dessas meninas, do que meninos. Lá não tem um salão de eventos, e eles têm que carregar as cadeiras para um espaço que tem entre a cantina e uma quadra que tem lá. Aí as meninas, eu falei, olha, cada um vai na sala de aula, traz a cadeira, depois vocês vão levar, colocar no mesmo lugar, organizar a mesa, junto uma mesa com a outra. As meninas, os meninos carregam as cadeiras e nós vamos esterilizar os copos. Falei, não, cadeira vocês dão conta de carregar, se fosse uma mesa pesada eu até concordaria. Mas cada um vai carregar a sua cadeira e os meninos vão ajudar a esterilizar os copos. Então, ainda tem essa coisa, a questão dos brinquedos que eles ganham quando cedo, né? A questão de isso é profissão de menina ou isso é profissão de menino, né? Brincadeira de menina, brincadeira de menino. E elas achavam também que elas tinham muita insegurança diante dos desafios. E um fator, assim, que eu não entendi, porque da maior parte de medalhistas e medalhistas, meninas e meninos da escola, eles têm um potencial, são talentosos, mas chegam sem conhecimento prévio nenhum de matemática, tanto é que não tiveram medalha anteriormente. No ensino médio, predomina professor homem, que às vezes não são muito acessíveis, mas eu não estou falando que isso é causa. Tanto é que nós falamos aqui do Geraldo Amintas, né? Ele tem um resultado expressivo em Dores do Turvo, e lá ele tem uma participação bem ativa das meninas, no PIB, no OBM da escola. Entre os premiados, há uma equivalência, não há diferença significativa de rendimento. O ano passado, por exemplo, eles tiveram 4 medalhas de ouro, 3 eram de meninas, né? E ele falou assim que na escola dele, eles procuram, independentemente de gênero, estimular todos de forma igual. E sem esse questionamento que eu fiz para ele, que ele acha que tem fundamento, ele não teria observado essa disparidade. Eu acho que é uma coisa assim, quando eu falei isso na escola, ninguém tinha atentado para esse fato, né? Eu tenho amigos no Facebook, né, professores, conheci o Amaral em 2005, tive através do UBMEC o privilégio de conhecer alunos medalhistas do Brasil inteiro, né, Amaral? E eu conversei com a Tabata. Essa menina aí, ela formou em governo em astrofísica em Harvard. Ela entrou em 5 universidades, poderia ter entrado, né, em 5 universidades no exterior. Ela é da periferia de São Paulo, né? E aí eu perguntei para ela que acontecimentos de sala de aula que podem contribuir para afastar as meninas da Olimpíada, porque as minhas falavam que no ensino médio elas não sentiram isso, né? Não sei se é porque as minhas que não são mais minhas alunas, não sei se é porque elas ficaram constrangidas de me falar alguma coisa nesse sentido. Aí ela falou que ela era a única menina representando o Brasil nas competições das quais ela participou e constantemente ela tinha que provar que era menina, mesmo sendo boa em ciências. Ela ganhou medalha em tudo representando o Brasil. Informática, robótica, sem contar as da UBMEP e de tudo mais, né? E também que ela era boa em ciências, mesmo sendo menina. Hoje ela tem vários programas, o Mapa Educação, o Acredito, Voa, que é voltado para empoderar meninos e meninas no país inteiro e defender a escola pública. Aí a Poliana, que foi a primeira menina que ganhou bolsa de iniciação científica em 2006. Ela trabalhou na Embraer, hoje ela é professora do curso de Engenharia Mecânica, porque ela está fazendo doutorado em Engenharia Mecânica na UNB. Ela falou que no ensino médio não, mas na universidade ela enfrentou inúmeras adversidades. E isso é fala de todas as meninas que foram, especialmente para Engenharia Mecânica, Engenharia Aeronáutica e Engenharia, Mecatrônica, né? E tanto no que diz respeito à dificuldade do curso em si, quanto a episódios de preconceito, brincadeiras de mau gosto e desvalorização da mulher nesse tipo de profissão. A própria Tabata falou que um colega de sala dela, quando ela estava no início do ensino médio, disse que ela parecia homem, que ela nunca ia casar na vida, né? Aí, o que leva as meninas, por exemplo, no caso da nossa escola, essas medalhistas terem ido para cursos como engenharia, ciência da computação e poucas, apenas 2 para matemática? Uma preocupação financeira
e talvez, segundo elas, preocupadas talvez com a maternidade, que trabalhando numa empresa talvez não tivesse tanto tempo, né, para dedicar ao filho no horário fixo, digamos assim. Aí no Dia Internacional da Mulher, né, eu falei, deixa eu aproveitar a deixa aí da mesa redonda, tem um mural que a gente faz na frente da escola, colocando tudo de matemática, os resultados, os projetos e tudo mais. Aí pedi para eles irem, dei até a referência, está no Clube de Matemática da OBMEP, falando sobre, eu não sei se a pronúncia é essa, Sophie Germain, né? Aí pedi para eles pesquisarem, depois a gente comentando sobre o que eles tinham lido lá em outros lugares que eles quiseram. Aí eles falaram, ela assumiu, eu pensei que eles iam falar que ela tinha assumido a identidade de um aluno da Escola Politécnica da França, que era só para homens, né? Eu pensei que eles iriam falar que ela teve contribuição na teoria dos números e que ela tinha ganhado o prêmio da Academia Francesa com um trabalho que tinha como essência o fato de que certas vibrações, ao invés de destroçar as estruturas, contribuem para mantê-las. E que, apesar desse trabalho que ela desenvolveu ter sido usado na Torre Eiffel, ela não consta na lista dos 72 cientistas engenheiros cujas pesquisas contribuíram para essa construção. E por incrível que pareça, eu não esperava o que as meninas e os meninos falaram. A primeira coisa que eles me falaram, que tinha lido sobre ela, que ela teve apoio financeiro do pai, pois não se casou e nem obteve uma posição profissional. Né? Não vou falar mais nada. Pode passar? Bom, eu acho também que tem falta de informação. Como a escola recebe alunos de todos os bairros da cidade, cada sala é comprovado por pesquisa que tem alunos de mais de 20 bairros, eles chegam sem saber que tem bolsa do PIC, do PIC-ME, que existe o projeto Bolsa TIM, que inclusive tem alunas que estão nas universidades com a bolsa de R$ 1.200, R$ 1.300 para se manter em uma cidade fora da sua. Tem o projeto da FGV, né, que dá R$ 2.000 de bolsa, né, Amaral? E as meninas têm um lugar para morar lá no bairro do Flamengo. Estão empoderando essas meninas e meninos, né? Eles não têm esse conhecimento. E que os premiados da Olimpíada estão nas miras das grandes empresas e que é diferencial para concorrer a bolsas no exterior. E também que pesquisas apontam para o melhor desempenho de todos os alunos da escola em outras avaliações externas, sem contar as premiações. Mas a gente sempre bateu na seguinte tecla: prêmio não é objetivo, é consequência. Conhecimento é que é patrimônio para a vida toda. Bom, falando um pouquinho sobre a escola, ela tem 1.930 alunos, ao contrário da Escola do Amaral, tem vários bairros dentro da escola, né? Ela recebe alunos, como eu já falei, de todos os bairros, e ela é uma escola associada da Unesco. Desde o ano passado tem o projeto da mulher, que visa empoderar as meninas para que elas empoderem outras meninas, né? E tem, desde 2006, o projeto de resolução de problemas OBMEP. Mas não é um projeto de treinamento, é um projeto que visa a socialização dos alunos e do conhecimento, com ações pontuais de treinamentos, exceto em 2015, eu coloquei 5, desculpa, era 2015. O que eu atribuo a isso? O fato de ter começado o OBMEP na escola no Brasil inteiro, né? Outros alunos que não tinham oportunidade de estar em contato com o material da Olimpíada passaram a ter, porque tem um professor que está recebendo a bolsa, que está dando aula a cada 15 dias e tudo. E o outro motivo é que a gente sempre fez uma coisa para envolver todo mundo, e não os mais talentosos. No momento que teve o OBMEP na escola, criaram um grupo de alunos mais talentosos, ou que o professor achava que teria um melhor desempenho, e aí os outros ficaram perdidos. Bem, a participação feminina, elas são a maioria na sala de aula, todas as salas de aula têm, dos 1.930 alunos, pelo menos 60% de meninas. Nos grupos de estudo, de quando eu atuei, de 2005 até 2014, elas eram a maioria, porque não era convite, era convocação, mas não tinha alunos de outros professores. E uma coisa que eu observei nesse tempo é que os meninos das outras turmas, eles chegaram e falaram assim: eu posso ficar junto com seus alunos? Ele já chegava, teve um menino que me chamou muita atenção, mas ele chegou, entrou, sentou lá no fundo, ele não era meu aluno. Aí eu falei: oi, tudo bem? Você é aluno de quem? Então ele falou assim: desculpa, eu não tenho me apresentado, mas eu fiquei com medo de você não deixar eu ficar. Então, assim, os meninos, eles são mais ousados, eles vão atrás, eles erram, eles não estão nem aí. As meninas, não, né? E a maioria delas falavam que
que depois estavam participando dos grupos de estudo e continuavam, independente do resultado da primeira e segunda fase, independente de ter passado o Enem, inclusive alunos de terceiro ano. Mas elas falavam que estavam ali porque a gente tinha ações, era um projeto que era dissersado em 3 etapas: mobilização, preparação e comemoração. E tinha a festa no final. Aí elas queriam tocar, tinha banda, 2 medalhistas, né? Tinha banda, queria tocar na festa para mostrar para a escola inteira. Eles queriam apresentar peças de teatro, coreografia que eles faziam inserindo a matemática para apresentar. Queria ganhar uma camiseta com a cor da Olimpíada. Uma delas ainda falou em 2008, foi o ano que teve mais meninos. Eu adoro vermelho, né? Quer dizer, elas não assumem que estão ali porque são boas, porque querem. Mas que queria ingressar na universidade, queria ganhar uma bolsa de iniciação científica. Era desculpa, né, para estar ali, mas na verdade elas estavam lá porque tinham potencial e porque queriam. E era um projeto da sala de aula para outros ambientes de aprendizagem e que continuava independente dos resultados da primeira ou da segunda fase. Aqui são grupos de estudo de segundo ano, eu trabalhava no segundo e terceiro, que não tinham ido na segunda fase, ganharam medalha depois no terceiro, mas tem a última foto ali, são meninos de terceiro ano. Eu já tinha afastado para aposentar, tinha combinado com eles que voltaria no último dia de aula, eles estavam lá estudando, e já tinham feito o Enem, já tinham feito vestibular, tudo, né? E aqui, por fim, a tabela com os resultados da escola. Ao contrário da escola do Amaral, os meninos não caminham desde o fundamental. E uma coisa curiosa é que alunos que ganham medalha no fundamental chegam e às vezes não vão nem de segunda fase, independente de gênero. Mas, aqui está de 2005 a 2017, eu atuei até 2014, voltei agora, né? Teve 2 medalhas de ouro, eu coloquei mulheres e homens, tá? 2 medalhas de ouro para homem, para mulher, 4 para homens. Homens já é a maioria, né? De prata, 5 para as mulheres, 33 para os homens. De bronze, 22 para as mulheres, 51 para os homens. E menções honrosas também, o número é muito maior. Mas vale ressaltar que de todas essas medalhas de prata, de bronze, que estão aqui, apenas 4 alunas trouxeram medalha de bronze do ensino fundamental. Dessas 2 que ganharam o ouro, as 2 vieram com medalha do fundamental também, certo? Agora, o que acontece? O ensino médio diminui as premiações, fica um pouquinho mais difícil também, né? De todos os medalhistas, independente de ser homem ou mulher, repetiram 3 vezes. 2 mulheres e 2 homens, repetiram a medalha durante o ensino médio 2 vezes, 8 homens. Quer dizer, essa gama de meninas aqui, elas não tinham sido medalhistas anteriormente, fora as menções honrosas. E no início, como eu falei, a maioria não gostava de matemática, só queria uma camiseta, participar da festa, né? Mas a maioria dessas meninas participantes, premiadas ou não, ingressaram em universidades federais, a maioria em cursos da área de exatas, mas mais ciência da computação, engenharia mecânica, aeronáutica, mecatrônica, elétrica, civil, medicina e matemática, são apenas 2, né? Medalhas e menções honrosas contribuíram para que as alunas conseguissem bolsas de estudo no Brasil e no exterior. Tem uma menina na FGV que está fazendo matemática aplicada, é uma que participa do projeto. Tem alunas que foram para o exterior, está ainda agora aluna para participar do duplo diploma com bolsa do governo francês, né? E a partir de 2008, todos os anos nós tivemos mais de uma menina que conquistava a sua primeira medalha. Mas como a gente viu pela tabela, o número de meninos ainda é maior. E o que poderia ser feito para empoderar as meninas na sala de aula? Está ali uma foto das meninas de 2008. Vocês podem ver que tem menina negra, tem branca, como é que fala? Tem de todos os tipos. E as meninas foram a maioria. No ano de 2008, nós tivemos apenas 7 medalhas, foram 4 medalhas para as meninas e 3 medalhas para os meninos. E curiosamente, dos meninos, um tinha ganhado medalha no ano anterior. Essa menina, mas por que eu acho que teve essa mudança aí? João Paulo, que ganhou ouro em 2006, né, que hoje está na Alemanha fazendo pós-doc, ele trabalha numa multinacional, ele é engenheiro elétrico,
Aqui é uma bandeira do Brasil, que ele representou o Brasil nas Olimpíadas Internacionais. Ele voltou todos os anos na escola para incentivar os alunos a acreditarem nos seus sonhos. E está aqui a primeira menina, a Poliana, que ganhou a Bolsa de Iniciação Científica. Na capa do Facebook dela, já é sugestivo, né? A minha experiência, meu pacto com a ciência, meu conhecimento, é minha inspiração. Ela também é uma das que sempre, mesmo estando longe, assim como ele na Alemanha, tem um grupo que esses meninos fazem parte, sempre voltam para incentivar os outros. E em 2008, curiosamente, eles olharam, só tinha medalhista homem, em 2005, 2006 e 2007. Aí um lá falou, não, isso aí só dá homem, não tem menina não. O menino falou isso, eu falei, então esse ano vai ter mais meninas. Eu não sei se foi porque elas se sentiram desafiadas, né? Foi nesse ano que começou a ter um número grande de meninas também. Mas não acredito que seja só isso. Pode passar. Mas o que pode ser feito, então, para empoderar? Todas elas falam que o apoio do professor, dos colegas, independente de gênero, dos ex-alunos, dos pais e de toda a comunidade escolar é muito importante. Todas elas falam que esforço pessoal, perseverança é muito importante, mas tem que ter oportunidade. E nessa foto aqui são os meninos que voltam. Essa foto foi tirada em 2014. Tem engenheiro da Embraer aí, tem alunos de todos os anos. Pela cor da camiseta vocês já podem perceber isso. Tem verde, amarela, laranja, vermelho, né? Que voltam para incentivar os outros. Ela foi inspiração para a Letícia, que foi também, ganhou medalha no 3º ano. Não é para falar em casa, eu estou falando só do fato dos meninos voltarem para ajudar. E passou em medicina. E depois, em 2014, que foi o meu último ano antes de retornar esse, na escola foi mais meninos, mas nas minhas turmas eu tive mais meninas. Tiveram 11 medalhas, um único menino tinha, eu estou tirando ele agora, ele veio com a medalha. E essas meninas queriam seguir o exemplo da Letícia. Queria ir para a medicina, 3 delas foram, tem na engenharia química, a Júlia está indo para a França com bolsa do governo francês, e todo mundo ajudando a mobilizar, a fazer esses meninos acreditar que isso é possível. Mas eles só acreditam quando é alguém do meio deles. Tentei usar a história da Tabata, tentei usar a história da Sofia, que é uma menina que ganhou ouro em Uberlândia a vida inteira. Não adianta. Pode chegar algum da escola, eles acreditam. Se é de fora, não. Para eu encerrar. A diferença de comportamento, eu acho que nem vou falar, eles falavam que no início eles surtavam, que podia ter começado antes, que elas mesmas não acreditavam no potencial delas, elas se sentiam mais burrinha, sempre brincava com os irmãos, e o menino, que era o único que eu tinha com medalha em 2014, que ganhou ouro, ele veio com prata, ganhou ouro, ele falou assim, probabilidade absurda. Esse tanto de menina, mais do que nós aqui esse ano, mas eu estou muito feliz por todos. Só para encerrar agora, eu vou fechar a fala, eu vi numa apresentação do professor Humberto, no primeiro simpósio de formação do professor de matemática. Ele colocou lá que novas tecnologias, novas metodologias são muito importantes, mas nada substitui o cérebro de um bom professor. Então, para vocês, eu gostaria de dizer o seguinte, depois de quase 40 anos de sala de aula, eu acho que é o cérebro coração de um bom professor. Eu parabenizo a cada um de vocês por terem coragem de serem mentores de seus alunos, independente do gênero. E para não variar, eu vou encerrar com um trecho da música do Raul Seixas. Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Então vamos sonhar juntos, que a gente vai continuar empoderando não só as meninas, mas também os meninos, e que haja igualdade de gênero. A experiência de vocês como treinadores de Olimpíada, fizeram muito bem, agradeço aos 3 pela importante declaração. Então, agora a gente vai abrir para manifestações da plateia. E aí sim eu queria sugerir que não fossem feitos, o tempo não fosse usado para relatos, nem para sugestões para a comissão de gênero, porque para isso estão existindo essas urnas que vão ficar à disposição de vocês até o final do evento. E sim, aproveitar esse tempo para a gente se concentrar nas perguntas que foram deixadas no início da... Aí, ó.
Bom, e todo mundo tem que se manifestar no microfone, porque o Humberto está gravando essa mesa. Tá? Então, alguém quer se manifestar? Perguntas para Banjo, para os membros da mesa? Alô? Primeiramente, bom dia. Eu queria destacar isso da formação inicial, né, sobre os brinquedos e o estímulo, que até hoje a gente entra numa loja, eu digo, eu queria um brinquedo para uma criança de 5 anos e o atendente pergunta, é menino ou é menina? E não faz diferença, na minha opinião, né, o gênero, porque é um brinquedo para criança, certo? Outra coisa muito importante é isso dos exemplos históricos, né? É difícil a gente apontar mulheres historicamente na matemática, porque o número de homens é esmagadoramente maior, né? Então falta um pouco disso para se encaminhar, para terem interesse. E essa diminuição, na minha opinião, do nível 1 para o nível 3 de premiação, isso é bem pessoal. Na minha vivência, eu vi que as meninas que são talentosas na matemática, elas são talentosas em várias áreas. Então, elas acabam deixando a matemática em algum momento, mesmo gostando, mas se interessa mais por algo, ou linguagens, ou a parte social, enfim, né? Mas não significa que elas são piores na matemática, certo? E fazer uma colocação sobre os medalhistas da UBMEP, né? E não irem tanto para a matemática em si, irem para as engenharias e outra parte das exatas. Eu sei que não era para falar de um caso pessoal, mas eu sou medalhista das 2 primeiras edições da UBMEP e o meu primeiro vestibular foi para jornalismo. Como eu não passei, o segundo vestibular eu fiz para matemática. E hoje eu estou na matemática graças ao UBMEP, né? E acho que isso tem a ver também com a remuneração. Se a pessoa é boa nas exatas, ela vai querer fazer engenharia ou ela vai querer ir para outra coisa que dá mais dinheiro, porque ou vai ser um pesquisador, que eu não sei se o mercado vai absorver todos os pesquisadores da matemática, ou vai virar professor, que é uma profissão ainda não valorizada, né? Então, era isso que eu queria colocar. Onde está? Bom, obrigado. Eu queria falar um pouco sobre a terceira pergunta. Eu acho que é um lançamento assim, é uma provocação aos professores homens, na verdade, porque eu acho que as mulheres têm bastante trabalho pela sua parte, mas eu gostaria de falar que não é uma coisa que a gente tem que refletir só na sala de aula, como homens, e isso que pode ser em geral, a questão da equidade de gênero, porque é uma coisa mais geral, né? Então eu acho que a gente tem que reconhecer as desigualdades também fora, porque tem muitos tipos de estímulos que eu acho que diferenciam, né, esse tipo de coisa. Então a gente não pode desarticular o que acontece na ciência com a questão do tipo de conversa que a gente tem entre homens e mulheres, com os filhos homens, com as filhas mulheres, né? Então eu acho que cruza muito outros ambientes também, onde a gente reconhece outro tipo de logros, outro tipo de capacidades, né, que você reconhece. Tem várias questões nas reflexões de masculinidade, de como você reconhece uma mulher não só pela beleza, pelo aspecto físico, como você consegue reconhecer outras aptidões e outras habilidades. E eu acho que é importante para como articular toda essa discussão com a discussão maior de gênero que está tendo na sociedade, né? Que eu acho que é fundamental e que
que atravessa, porque não acontece na ciência como um fenômeno isolado. Então, acho que a gente tem que se sensibilizar com as discussões que estão acontecendo fora da matemática também, e que nos tocam, porque afinal somos cidadãos, somos pais de família, somos irmãos, somos filhos, né? Então, acho que tem que se articular sim com essa discussão maior porque as realidades dentro da sala de aula, dentro da ciência, são micromundos dos valores sociais, né? Então, acho que a gente não pode se omitir. Tem uma parte de reflexão que para empoderar as meninas na sala de aula, a gente tem que empoderar as meninas na vida também, né? Em outras coisas. Então, eu queria articular esse terceiro ponto com essa parte maior. Oi, eu sou o Max. Eu sou matemático, mas faz tempo que eu não atuo. Eu sou engenheiro mecatrônico e sou mestrando na área de engenharia mecânica. Atuei por muito tempo na área de ensino de programação. E o que eu vi assim, é que as salas tinham poucas meninas. E quando tinha menina, por exemplo, ela vinha até o professor e falava que sentia falta de ter outras meninas na sala de aula. Então, o que a gente fez foi criar um grupo de estudo. Então, a gente pegou alunos de colégio público e fez um grupo só de meninas. E uma amiga começou a dar aula para essas meninas. E a gente viu que essa representatividade das meninas é muito importante para elas se sentirem em casa, sabe? Com outras meninas participando. Então essa representatividade é muito importante. Não adianta um professor homem querer falar para a menina que é muito importante vocês verem programação, que tem que ser outra mulher que saiba de programação e que chegou nesse cargo que ela está, e é muito importante. E outra coisa que eu queria falar é do preconceito na engenharia, assim. Como eu atuo na área de processamento a laser, as meninas elas sofrem muito preconceitos na área de engenharia mecânica. Então eu tive amiga que, por exemplo, ela foi fazer uma entrevista, o entrevistador olhava para ela e falava, olha, por exemplo, o que você vai fazer com os operários aqui na indústria, no chão de fábrica? O que você vai fazer? Como que você vai atuar como engenheira? E ela não sabia nem o que fazer, sabe? Então, ela era uma engenheira mecânica com mestrado em fabricação e ele fez uma pergunta dessa para ela, o que ela faria com os operários no chão de fábrica, como que ela levaria? Então, isso é muito complicado. Então, as grande maioria das engenheiras, elas acabam virando professoras, não que seja uma coisa ruim, mas elas viram professoras e acabam deixando de atuar pelo preconceito. Engenharia mecânica, engenharia mecatrônica, isso falta muito ainda, sabe? Esse estímulo. E de 40 alunos que entraram na engenharia mecatrônica, eram 5 meninas, se formaram 6, 3 meninas e 3 meninos. Então, tu vê que as meninas, elas querem seguir essa área, elas querem seguir a área de tecnologia e falta um pouco de empoderamento, né? De sensibilidade dos professores com as meninas. Meu nome é Samuel, eu sou só um aluno de licenciatura por enquanto, mas eu já dei aula para os medalhistas da OBMEP pelo programa do PIC, lá em Porto Alegre, para a maioria alunos do Colégio Militar, para o nível 2. E o que eu observei foi que o meu orientador teve uma postura para eu puxar eles bastante, porque alguns deles ali eram medalhistas já do ano passado e tudo mais. Só que tinha alguns alunos que não eram. E desses alunos tinham 2 meninas que inicialmente eu deixei meio de lado. Elas não conseguiam fazer as atividades, tudo bem e tal, e foi deixando assim. Isso ficou nos 2 encontros assim, elas ali tentando e não conseguindo. Inicialmente eu trouxe questões complicadas para eles fazer dentro do planejamento, só que com umas questões um pouco mais complicadas, e depois eu percebi que eu estava sendo muito excludente com essa minha atitude. Então eu decidi trazer umas questões um pouco mais medianas. E aí eu percebi que essas meninas começaram a se envolver mais. E eu percebi que tinha uma delas ali em específico, a Mayara, que me chamou muita atenção, porque ela não tinha base alguma de matemática, mas ela tinha um pensamento matemático muito bem desenvolvido. Tipo, para resolver uma questão de probabilidade, ela desenhava pessoinhas em todos os casos possíveis e conseguia ter esse raciocínio, que é uma coisa surpreendente. E então, de repente, respondendo a primeira pergunta, ou pelo menos pensando sobre ela, a bolsa de iniciação científica seja algo que pega os melhores e simplesmente ajuda eles, enquanto outras pessoas que estão chegando agora
podem acabar sendo meio que deixadas de lado. E isso talvez cause o desinteresse de alguém que já foi bolsista, como essas meninas. Imagina se ficasse o ano todo lá, elas só tentando e não conseguindo, e enquanto os outros que já tinham sido bolsistas no passado, no mesmo nível, porque eles eram do 9º ano, eles conseguiam fazer as atividades e aprendiam, enquanto quem estava ali na primeira vez não conseguia. Então, de repente, isso causa essa evasão de alguns e de interesse, pelo menos é o ponto de vista. Eu tenho 2 perguntas para ti. A primeira é, tu disseste que essas 2 meninas eram, digamos, medianas, ainda não estavam no nível dos demais. Isso não aconteceu com nenhum menino? Aconteceu com um outro menino também, mas esse ele evadiu no primeiro dia de aula, porque lá a maioria era do colégio militar, e no colégio militar eles são bem treinados, digamos assim, para compreender as questões, resolver, enfim. Tanto que quando eu trazia uma questão mais contextualizada, esses alunos tinham bastante dificuldade, enquanto essas meninas conseguiam perceber melhor como encontrar uma solução. Porque as questões do OBMEP, querendo ou não, seguem mais ou menos um padrão ali. Se a gente traz algo um pouco diferente, tipo um contexto onde não tem um problema tão direto assim, é um pouquinho mais puxadinho. Só que no quesito da matemática, essas meninas tinham um pouco mais de dificuldade, essas 2 meninas, enquanto os outros tinham mais habilidade nessa questão. Então eu estava puxando muito da matemática no começo, e depois eu fui puxando mais para uns problemas mais... dificuldade similar, só que não puxava tanto questões específicas de matemática, entende? E elas acabaram se nivelando com os demais? Sim, no final do ano já estava bem nivelado, tanto que eu levei uma questão de probabilidade, que era a quantidade de dados que é possível ser feito pintando cada cor de cubos, cada cor de uma cor diferente. E essas meninas, as 2, conseguiram fazer, enquanto muitos outros lá do colégio militar não. E é uma pergunta relativamente simples de compreender. E, então, elas conseguiram evoluir bastante. E eu acho que isso é uma coisa que o meu orientador poderia ter me orientado a fazer, e foi uma coisa que eu tive que perceber sozinho. Então, de repente, conversar com os orientadores sobre como vão acontecer esses encontros do programa de iniciação científica seja algo que auxilie nesse sentido de permanecerem interessados em estudar matemática. Tá, e uma última reflexão, não é para ser relato de casa, mas enfim, deixa eu só dar um fechamento. Tu achas que isso foi uma questão de gênero? Não necessariamente, mas se a gente vincular com todos os problemas que já ocorrem nas escolas, de a menina ter seu destaque pela aparência e tudo mais, aí talvez a menina chegue ali e ela perceba, não, isso não é um destaque para mim, o meu destaque é a minha aparência mesmo. Porque uma dessas meninas, ela estava querendo... Não, eu pergunto se é uma questão de gênero tua, deles deixado as 2 meninas ali. Tu disseste que, coincidentemente, eram os alunos medianos eram meninas, coincidentemente. Então, uma reflexão para ti, isso foi uma questão de gênero para ti ou não? Não precisa responder. Pode ser. Eu não vou dizer que não foi, porque é uma coisa que eu precisaria me avaliar para saber se foi. Porque, a minha primeira impressão foi deixá-la de lado. E, de repente, isso tem alguma coisa a ver com questão de gênero intrínseca em mim, que ainda está... Uma reflexão para ti. Bom dia. Eu tenho uma questão assim que eu fico muito chateado. Eu conheço meninas formadas em engenharia mecânica, né, e outras engenharias mais, digamos, que predominam o sexo masculino, e até hoje elas não conseguiram emprego, né? Elas vão nas entrevistas, o RH, psicólogas, né, ainda são mulheres, e até agora elas estão na fila de espera, e a maioria delas, né, eu vou falar o caso de uma aluna minha, está fazendo pós-graduação, já está fazendo mestrado, né, já ficou uns 5 anos tentando, chega lá na fila no RH e não passa, né, e eu fico preocupado, estava comentando com um colega, a gente
até estimula para ir para essa área das exatas, das engenharias, mas muitas vezes o que me assusta mesmo é lá na fábrica, que elas não conseguem emprego e acabam só virando professoras. Né? Não que isso seja ruim, mas eu acredito que a discriminação é muito gritante. Eu vejo, por causa de minhas alunas e minhas amigas, nesse caso, que tem essas engenharias, esse campo mais masculino, no chão de fábrica elas são discriminadas, né? Não chamam. Teria que fazer um trabalho, eu acho, aí também por aí, né? Eu acho a universidade ir até a fábrica, estimular, né? Mostrar que as mulheres têm a mesma capacidade que o homem, que não é um serviço masculino. Eu acho que teria que também ter um trabalho mais à frente, né? Além de facilitar o ingresso de mais mulheres, o futuro também seria muito importante, né? Para elas terem um leque maior, né? O que fazer com esses cursos, né? Não só ministrar aulas, né? A ideia é que se a gente consegue mudar a escola de hoje, quando esses alunos forem adultos, esse problema talvez já fique minimizado, né? Alguém mais? Professora Gláucia, do Rio Grande do Sul. Talvez por isso a gente esteja usando o termo empoderamento. Porque a escola, a sala de aula, ela vai reeditar, tende a reeditar o que acontece fora dela. E o empoderamento, porque a gente quer romper com isso, né? Que a sala de aula seja um espaço de transformação. E se fosse tão fácil isso, né? Se a gente não enfrentasse esse problema de depois ela não se colocar no mercado de trabalho, de depois da aula ela ir lá fazer o almoço, né? Ou quando o professor Amaral fala que ele não pensou sobre isso. Por quê? Ele não pensou na diferença de menino e de menina porque ele não faz essa diferença. Mas fora da escola ele existe, né? Então essa sociedade, como é que é Cocal dos Alves? Como é que essa menina é tratada dentro da família, né? Por isso que a gente está usando aqui o termo empoderamento. Tá? Eu só queria fazer essa contribuição. Mais alguém, pessoal? Nós temos ainda 15 minutos no mínimo, tá? Sim, o meu nome é Vera, eu sou do Rio Grande do Sul, de Canoas, e atuo hoje como fazendo licenciatura em matemática, mas atuo na minha vida profissional, atuei na área bancária até me aposentar e concomitante direcionei para a área acadêmica, na área de administração e de comércio exterior. Mas eu coloco essa questão porque para fazer essa outra reflexão do empoderamento da posição feminina, porque a gente costuma refletir muito do que se recebe por parte dos homens. Mas eu vejo assim muito, e até hoje, quer dizer, ao longo da minha vida, vim da agricultura, né, de uma família de 9 irmãos, e aonde eu vi meu pai e minha mãe, quer dizer, o pai sempre estimulando a estudar. Desde os 6 anos a gente começava a ter aulas à luz de vela, para entrar para a escola já com um nível razoável de acompanhamento, né? E também quanto às atividades, depois mudando para a cidade, as atividades o meu pai sempre não discriminava, sabe, o papel das atividades só de mulher, ele dividia bem essas responsabilidades. Mas independente disso, eu vejo que a mulher, a posição dela na relação, então acho que justifica um pouco os números da menina quando vai para o 2º grau e para a faculdade, porque a mulher se atribui muito essa questão do ir para dentro de casa, mas muitas vezes não é por imposição dos outros, é porque ela acha mais conveniente ir. E também procuram parceiros, muitas vezes, para casar, para ter filhos, que não valorizam e não fazem um trabalho de conscientização na sua relação. Como nós temos o livre-arbítrio, né, de escolher casarmos, termos filhos, né, constituirmos família e de continuar estudando, muitas vezes eu vejo hoje de colegas em sala de aula que tem uma posição dentro de casa que o marido não ajuda nada. Então, mas é a questão muito mais do papel do homem que foi educado
do que dela também não se posicionar e buscar esse empoderamento e ser respeitada nas suas posições, né? Para se liberar, para ir atrás dos seus sonhos, né? Essa é uma questão que eu sempre reflito, e principalmente dentro do banco. Então não é a questão, eu não achei um problema a relatar de discriminação em sala de aula, mas em compensação eu trabalhei 24 anos numa instituição financeira, onde para a gente conseguir promoção a gente tinha que estudar muito. Então foi outra, era claro, era visível, os critérios eram claros, né? De ouvir depoimentos assim de gerentes, de dizer, eu trabalhei em 15 agências, todas as funcionárias que eram excelentes antes de casar passavam a ser funcionárias, né, menos competentes depois do casamento pela questão do filho. Então é uma questão a ser tratada muito individualmente, mas ela é muito além da sala de aula. Bom dia, meu nome é Eduarda e eu sou estudante de licenciatura do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Eu acredito que a questão do empoderamento eu venho buscando desde que eu tentei o conhecimento técnico. Desde que eu tentei a qualificação técnica, não fui aceita dentro da indústria e que, por coincidência ou não, eu parei na licenciatura e lá eu encontrei. Sou muito grata a não ter sido aceita na indústria a partir desse momento, porque hoje eu sou completamente feliz onde eu estou e muito realizada. Mas a questão é que é o seguinte, eu vejo que não é por falta da mulher ou por falta da ajuda da família, é uma coisa cultural, é social. A mulher, ela não é que ela pode ter as oportunidades, ela já nasce nela, que ela vai ter menos oportunidade de trabalho que um homem. Já nasce nela que ela vai ter mais dificuldade para entrar na indústria do que um homem. É cultural. Então, o que acontece? A escola é o primeiro contato de sociedade que a gente tem. Porque tu sai de dentro da tua família e tu vai para dentro da escola conviver com pessoas diferentes, com realidades diferentes, com culturas diferentes, com famílias diferentes. Então, trabalhar esse empoderamento, essa igualdade de gênero dentro da escola é o primeiro passo que a gente pode dar para conseguir finalmente, quem sabe, que a gente ainda está longe, porque dentro da escola tem desigualdade de gênero, a gente conseguir mostrar que a mulher ela pode tanto quanto o homem, que a menina vai conseguir ser medalhista do UBMEP tanto quanto os meninos. Então é uma questão que é importante a gente trabalhar na escola, até a questão que tem bastante em Porto Alegre, o seminário de despresençamento que está rolando, até em parceria com a URGS, que tem uma professora que é responsável do Meninas da Ciência, e ela ministra o seminário de despresençamento junto com umas outras mulheres. Então, assim, isso é importante a gente estar discutindo isso dentro da formação do professor de matemática, porque quem vai se formar tem que ter consciência de que a gente tem sim que falar sobre isso na sala de aula, que não interessa se os pais não vão falar, ali é um espaço de discussão e de reflexão, a gente tem que fazer isso, porque é o primeiro contato de sociedade, a gente precisa mostrar para essas meninas que a sociedade também é delas. Obrigada. Seminário de quê? Desprincessamento. De várias colegas jovens, duas fazendo assim com a cabeça. Parabéns. Bom, eu sou o Hélio, sou professor de matemática no município de Guarapari, Espírito Santo. E quando eu vi ontem, mais uma vez, o tema, né, Mulheres na Matemática, a participação das meninas na UBMEP, me veio uma tempestade de ideias com relação, às vezes, à prática que nós tentamos desenvolver em sala de aula. O ano passado, por exemplo, não é para relatar a experiência, mas só vou direcionar a questão. O ano passado, por exemplo, no início do ano, logo naquela primeira semana de apresentação,
por algum motivo eu fui instigada a questionar os alunos em 4 turmas de 9º ano, o que eles esperavam para aquele ano e qual era a visão deles ou delas com relação à matemática. E por incrível que pareça, não sei se é uma realidade só lá do município onde eu estou, ou da escola que eu estou trabalhando, de um grupo de 30 alunos, 32 alunos em algumas salas, o número de meninos é bem reduzido. Eu até brinco às vezes, falo assim, poxa, né, que ambiente é esse? Muitas meninas, poucos meninos. Mas acompanhando um pouco esses alunos, e aí quando você trabalha num município que não é tão grande, você tem a oportunidade de vivenciar aquele aluno nas etapas seguintes da sua formação. Quando você se depara lá com o aluno no 3º ano do ensino médio, você vê que muitas daquelas meninas, né, elas por algum motivo, e aí vem de encontro a penúltima fala, você percebe que na maioria das vezes aquelas meninas, elas estão, ou já são mães, ou estão com uma enorme de uma aliança de prata no dedo, né, ou mesmo de ouro. E isso não é um fator único. O que mais me preocupa é a visão que ela é tão limitada naquele momento. No momento inicial, o aluno, a menina principalmente coloca, se eu não quero a matemática, mas ela vislumbra, eu quero uma medicina, algumas querem a moda, algumas querem algumas profissões que num primeiro momento a gente fica até assim, poxa, tomara que alcancem. Mas quando você chega nas etapas seguintes, você se depara que aquele sonho, ele morreu. Não, professor, eu tenho um filho, ou eu tenho um namorado. Como assim? Eu já conquistei o meu auge, meu namorado. Não, então assim, a minha preocupação é exatamente, talvez mais do que refletir com relação ao seu papel ou a mulher no contexto escolar, é de fato centralizar o papel da escola como transformação da própria realidade. Eu falo com eles assim, olha, o pouco que eu conquistei hoje foi a escola que me proporcionou. Eu não tinha por si só condições nenhuma, mas hoje eu estou muito feliz com o que eu alcancei. Qual é o seu sonho? Por que aquele sonho que você demonstrou no passado recente já não é tão presente mais, né? Então assim, o papel da escola no contexto geral, às vezes o professor ele até instiga, e quando você instiga muito, você também é punido, né? Eu já fui cobrado, por que você está cobrando isso do meu filho ou da minha filha, né? Ela já de fato já tem um namorado, eu quero que ela case logo. Então assim, é uma outra concepção também, né? Não sei se são os meios de comunicação que também instigam muito isso, né? A escola como um ambiente de quase tudo, mas menos de estudar. Você tem um namoradinho, isso já está bacana. Então assim, o papel da escola, a nossa tarefa na educação hoje, nós estamos lutando contra forças que às vezes você dá uma aula e você tira lá uns 5 minutos finais para refletir um pouquinho. E aí? Como estão mesmo aqueles planejamentos, aquelas ações, aquelas metas a serem alcançadas? Aí você se decepciona, porque você se dá conta de que aquilo já não é prioridade mais. O saber escolar, a medalha que eu conquistei, professor, aquilo não me ajudou em nada. Eu falei assim, mas o que você fez pós isso? Professor, eu terminei o ensino médio e nem tentei fazer uma faculdade, ou nem sei se eu vou continuar estudando, né? Porque eu já tenho um filho e tal. Então assim, são tantos fatores envolvidos, e o papel da escola como de fato transformação da realidade tem deixado de lado, né? E não é só na visão das meninas, é claro isso, mas o menino ele às vezes até abandona com mais frequência, porque ele quer logo uma profissão, um trabalho, para ganhar o pouco que seja, mas ele precisa de trabalho. Mas as meninas em si, eu vejo que elas às vezes se prendem muito a um outro, ou uma pequena ação que foi desenvolvida, e deixa de lado aqueles sonhos que foram primeiramente marcados como importantes na vida delas.
estabelecer mais uma manifestação, porque tem um vídeo ainda de encerramento que a gente queria mostrar para vocês de 2 minutos. Tá? Mais alguém, então? Alô? Alô, oi. Bom dia, meu nome é Thiago, eu sou professor de matemática do 5º até o 1º ano do ensino médio. Eu vou complementar um pouquinho o que a nossa amiga, eu não sei teu nome, como é que é? Eduarda comentou. A questão do machismo, o empoderamento feminino, ele está tão enraizado na nossa cultura que a nossa pergunta principal hoje deveria ser a segunda. O que acontece na sala de aula que está contribuindo com isto? Eu pergunto para vocês, nós todos aqui, eu acho, pelo menos, temos uma coisa comum que é a parte de lecionar. Ou estão buscando lecionar alguma coisa em matemática, ou alguma área afim. O que tu faz, o que tu fará dentro da sala de aula que contribui com isso? Por exemplo, por que quando a gente faz um exercício de probabilidade simples, a gente utiliza um exemplo feminino para falar assim, Mariazinha tem 3 opções de vestido, 4 sapatos, 3 blusas e não sei quantos chapéus. Por que é a mulher que tem todas essas opções no guarda-roupa? Ou então, por que quando a gente fala, para fazer uma receita de bolo, Eduarda pegou tanto de farinha, tanto de ovo, não sei mais o que? Ou então agora, eu fiz uma prova para o 5º ano, que eu percebi que os meus alunos estão tudo com álbum de figurinha da Copa do Mundo. Eu botei um texto sobre a Copa do Mundo e como aumentou o preço. Meninas. Não, o grupo, a turma. Tem meninos e meninas. Daí eu fiz uma prova com um texto que mostrava o aumento do valor do pacote de figurinhas e tudo mais. Dentro dos exemplos, eu percebi que a minha cabeça tende a pôr os meninos. Gustavo fez tal coisa, Augusto comprou não sei o quê. Mas na verdade, pode ser qualquer um. Não precisa ser, pode ser Eduardo, pode ser a Fernanda, a Maria, seja quem for. Eu tenho o costume, comecei esse ano, eu não sou perfeito obviamente, comecei a perceber que em mim existem esses problemas culturais. Eu chego em casa e converso com meu namorado o seguinte, o que eu fiz no meu dia de hoje que eu fui machista? É muito difícil, gente, muito difícil. Mas eu tento sempre chegar em casa e fazer exatamente isso. Eu passo minha manhã das 7h30 até 7 horas da noite dentro da sala de aula. Então, existe algum momento no meu dia que eu fui machista. Por quê? Não sei. Está na minha cultura, mas eu fui. Mas eu faço essa reflexão. E eu comecei a perceber que eu não preciso mais citar o gênero para fazer um exercício. Não, gente. Vocês já perceberam que é sempre o exemplo da mulher para roupa e sapatos? E para comprar comida? E para ir na padaria? E não sei mais. Que receita de bolo. Por quê, gente? Por quê? Não é assim. Eu acho que a gente tem que chegar e fazer essa reflexão em nós mesmos para a gente querer atingir os nossos alunos. Não adianta eu chegar aqui agora e falar assim, vamos lá, empoderamento feminino, a mulher tem que ter igualdade e tudo mais. E aí a gente sai aqui agora e vai procurar as meninas da limpeza para fazer a limpeza. Porque aí tu vê o homem limpando e fica assim, opa, para aí, como assim? Ou então tá em restaurante, se for almoçar no restaurante do RU ontem, pois por que só tinha funcionárias mulheres? Qual parte da comida? E aí a gente não observa o que está... Como é que é? Tiraram aí. Mas por que isso existe na nossa conta? Porque... E todos os seguranças são homens. E tinha uma, graças a Deus. Graças a Deus. Pois então, pensar na gente primeiro, nas nossas falas que a gente teve aqui dentro, o que eu falei aqui que já não foi machista? Ou por que na hora que estão falando aí a gente está no celular meio que não dando bola? Porque não faz parte da nossa realidade? Não, na minha escola tem tantos meninos quanto meninas, então não me atinge. Tá, mas tua vida não é escola. Tu é um professor, tu leciona dentro e fora dela. Dentro das suas atitudes na sala de aula e fora dela também. Então a gente tem que sair daqui com essa reflexão. Não quer fazer a didática de pensar no que tu foi, não precisa. Mas só pensa que tu tem que se modificar e a escola é um lugar que a gente está ali para isso.
e nós fazemos parte dela. Essa bela autorreflexão é um bom momento então para a gente dar um encerramento a esse momento. A gente só tem um vídeo de 2 minutos para estimular mais uma reflexão que vem da parte oportunizada por reflexões de crianças. E eu queria agradecer então aos membros da mesa pela brilhante participação e pela brilhante participação também dos participantes. Tá sem o som, tá? O vídeo é sobre pagamento para mulheres, que não é o nosso caso aqui de discussão, era para ter sido interrompido antes dessas palavras. Fica a mensagem transmitida pela expressão facial das crianças. Muito obrigada pela participação.